Sêneca diz que não podemos esquecer que a sorte tem um hábito de se comportar do jeito que ela quer. E o que ele quis dizer não é que a sorte está sempre do nosso lado ou contra a gente. Coisas são subjetivas, elas simplesmente acontecem. O mundo ao nosso redor, ele é totalmente indiferente ao que a gente quer, ao que a gente precisa. Mas é claro que entender sobre essas coisas não é o suficiente para realmente deixar a gente menos ansioso. E na verdade, entender sobre isso pode até deixar a gente mais ansioso e ainda mais frustrado, porque a gente acaba percebendo a quantidade absurda de coisas que a gente não controla. E o quanto às vezes as coisas parecem simplesmente ser só uma questão de sorte e destino. Todos nós temos muitas coisas que nos deixam ansiosos. Eu tenho coisas na minha vida que me deixam ansioso. Você tem coisas na sua vida que te deixam ansioso. Provavelmente nada comparado com o que Marcos Aurélio enfrentava. Por exemplo, as guerras, os conflitos, a praga que estava dizimando o povo romano. E nós sabemos, por isso que ele enfrentou uma ansiedade absurda igual a todos nós. Mas felizmente existia o estoicismo, que ajudou ele a lidar melhor com essas incertezas da vida. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. As estratégias do estoicismo para se preocupar menos, para ficar mais tranquilo, lidar melhor com a vida. Eu gosto muito desses 3 mantras estoicos. O primeiro deles é Epictetus: não são as coisas que nos deixam ansiosos, mas a nossa opinião sobre as coisas. Esse é um dos mantras mais conhecidos no estoicismo. Não é à toa que algumas pessoas literalmente veem isso como a definição do estoicismo em si. Segundo Sêneca, aquele que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. E o que ele quer dizer é que nós passamos muito tempo pensando em coisas que provavelmente nunca vão acontecer. E isso é literalmente a definição para a ansiedade. E o terceiro mantra de Marcos Aurélio: hoje eu escapei da ansiedade. Ou melhor, eu a descartei, porque ela estava em mim. Coisas e eventos não necessariamente nos deixam ansiosos, porque a nossa ansiedade não vive nas coisas e nos eventos. Ela vive aqui, ela vive na gente. O que é bom significa que nós temos a capacidade de descartar ela. Por mais que a gente não controle o que acontece com a gente controla como a gente reage ao que acontece com a gente. Não quer dizer que não há nada de ruim no mundo, e nem que as coisas sempre acabam bem. Coisas ruins acontecem, e infelizmente acontecem muito mais do que a gente gostaria. Mas quando elas acontecem, nós precisamos estar preparados. Por isso nós devemos entender que o mais importante é como a gente reage às coisas. É quando as coisas acontecem, a gente foque na solução, não em perder tempo remoendo o evento. Você entender o que aconteceu não desfaz o que aconteceu, não resolve nada e muitas das vezes só te faz perder tempo e energia. Por isso é tão importante focar nas coisas que a gente controla, porque nós podemos solucioná-las. Como eu já disse antes, o mundo e as coisas que acontecem no mundo são subjetivas. O mundo simplesmente é o que ele é da forma que é, e nós interpretamos ele de alguma forma. Por exemplo, não existe um clima ruim ou um clima bom, só existe o clima. Se está chovendo, não significa que está um clima ruim, só significa que está chovendo. Para você, talvez seja um clima ruim, para mim, talvez seja um clima bom. Nós contamos uma história sobre aquilo, uma história sobre ser bom ou sobre ser ruim. É por isso que é tão importante perceber qual a perspectiva que nós temos de algo, porque isso diretamente influencia quais são as decisões que nós tomamos sobre aquilo. Se você pensa demais no fato de algo ser injusto, ou no fato de algo ser impossível, ou que tudo é ruim o tempo todo, essas palavras se internalizam na sua cabeça e acabam virando um tipo de profecia. E você, infelizmente, acaba usando isso, talvez inconscientemente, mas acaba usando isso como forma de justificar não fazer nada para mudar as coisas. E normalmente, quem nunca se sente culpado de nada, nunca resolve os próprios problemas. Porque já que não foi a sua culpa, por que você vai fazer alguma coisa, certo?
Marcos Aurelius diz que você pode encontrar paz e tranquilidade em si mesmo. E a melhor parte é que isso não te custa nada e está sempre disponível, porque enquanto você está vivo, você tem a sua própria companhia. Sêneca se aprofunda muito nessa ideia e ele diz que quem viaja em excesso em busca de paz externa está fadado a ter que carregar para todo lado o peso dos problemas não resolvidos. Nós não precisamos de muito para nos sentirmos bem. E na verdade, muitas das vezes a gente não precisa de nada. Às vezes a única coisa que a gente precisa é aprender a aproveitar a nossa própria companhia. Um momento de paz, um momento tranquilo, uma caminhada, sentar na areia da praia, ver o pôr do sol. Até porque a nossa vida é só isso, é isso aqui, agora. Não é o passado, também não é o futuro, é o presente. E é por isso mesmo que é chamado presente, porque é um presente que foi dado a você e ainda não foi tirado. Então aproveite. Marcos Aurelius fala em Meditações o quão importante é nós sermos como as rochas, em que as ondas sempre chocam, mas imediatamente se dispersam e se acalmam, enquanto a rocha continua firme e imóvel. Isso foi uma das primeiras ideias que eu particularmente apliquei na minha vida quando comecei com o estoicismo. E a ideia principal aqui é que não é porque o mundo ao seu redor, o mundo externo, que você precisa deixar a sua própria mente se afundar no caos. A vida ela é imprevisível para todo mundo. Se você se quebrar todas as vezes que as ondas da vida batem em você, você acaba se tornando leve e sensível, igual a areia, e nada de concreto pode ser construído na areia. Seja mais como as rochas, não deixe tudo te abalar, seja antifrágil, até porque tudo passa, tudo de ruim, tudo de bom, e isso não deve nem te destruir e nem te iludir. Algumas pessoas podem ter essa ideia dos filósofos como pessoas que ficavam o dia todo filosofando e escrevendo. Claro, isso em partes era real, até porque todo mundo tinha trabalho e o trabalho deles muitas das vezes eram nas escolas e etc. Era ensinar, assim como nós temos trabalhos. Mas pensar que era só isso que acontecia naquela época é um absurdo. Sêneca viveu durante o governo do imperador Nero e olha que ironia, Nero foi literalmente o seu aluno durante a infância e também foi o homem que ordenou a sua própria morte por suspeitas de traição ao império, que provavelmente eram falsas. Então ele viveu e presenciou a própria pessoa que ele ajudou a se tornar um imperador a ordenar a sua própria morte. Marcos Aurelius, como eu disse antes, governou durante a praga antonina, que foi uma peste que dizimou aos milhões o povo romano e enfraqueceu o exército romano no meio da guerra. E agora eu te pergunto, o que tudo isso que eu te contei te lembra? Do mundo atual, certo? Porque nada disso é novidade. Isso é o padrão que sempre existiu e sempre vai existir. E de todo esse caos, o que acontece é que a maioria das pessoas sempre acaba se desligando completamente porque não aguentam a realidade e a angústia do mundo. Mas o estoicismo nos mostra que não é preciso ser o seu caso. Já que você e as outras pessoas vão passar pela mesma coisa, é melhor passar de cabeça erguida e ver todas as circunstâncias como oportunidades de se adaptar, de aprender a ser mais resiliente. Até porque no fim das contas, você sempre tem a ganhar se tornando mais forte. Você nunca sai perdendo se o que acontece a você te deixa mais forte. Marcos Aurelius diz que você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Você não precisa argumentar, você não precisa verbalizar, você não precisa se envolver em drama desnecessário sobre tudo, sobre todos os assuntos. Se não é algo que você não tem interesse, ou se é algo que você genuinamente não entende porque nunca leu sobre aquilo, se é algo que acontece do outro lado do mundo e você literalmente, não importa o que você diga, não vai mudar nada, você não precisa ter uma opinião. E você também não deve se sentir com vergonha de simplesmente dizer: não sei, não tenho uma opinião sobre isso, nunca li sobre o assunto. Até porque a maioria das pessoas
não aguentam a pressão e acabam cedendo para qualquer lado. Isso faz de você uma marionete sem opinião nenhuma. E claro, não é o caso, provavelmente não é o seu caso, não é o que você quer ser. Ou ainda pior, aquelas pessoas que não só não querem dizer que não entendem sobre algo, mas elas se forçam a falar um monte de merda sobre coisas que elas não entendem. Isso, óbvio, é ainda pior do que você ficar escolhendo qualquer lado só porque alguém te influenciou. Não ter uma opinião sobre algo é a coisa mais normal que existe. A gente provavelmente devia voltar a normalizar isso. Tudo bem não ter uma opinião sobre as coisas. Isso não faz de você burro. Isso só faz de você verdadeiro, sincero e te dá espaço para talvez aprender sobre aquilo. Se você quiser. Se você não quiser, não aprenda. Você não é obrigado.